Boa noite. Ver se tem alguém acordado essa hora, né, gente? Nós falarmos um pouquinho de Jesus. Ver se entra alguém aqui. Se entrar, a gente começa. Se não entrar, não. Guardar aqui um pouquinho. Ó, parece que entrou 2 pessoas. 4. Boa noite, sejam bem-vindos. Ó, que bom, entrando bastante pessoas. Quero falar de Jesus com vocês um pouco. Bianca, paz do Senhor. Bianca Anderson, Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Mauro Boaventura, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Caldas Novas. Eu pastoreio na Igreja da Vila Mutirão. O intuito com essa live é em absoluto, não tem nada a ver com placas de igreja, é mesmo para falar de Jesus, né? Nós vemos as dificuldades que muita gente tem enfrentado agora nessa época de pandemia. Então, assim, eu vejo tantas coisas e eu aproveitei, criei um canal no YouTube chamado Falando de Jesus, exatamente para passar o básico da palavra de Deus para as pessoas, porque mesmo hoje, com toda essa informação que tem, com toda essa facilidade que tem para as pessoas dar informação mesmo, muita gente nunca ouviu falar do Senhor Jesus, muita gente não tem a menor intimidade com Jesus, né? Por isso que eu gosto de aproveitar esse meio da internet para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, né? O interesse aqui é que você conheça a palavra de Deus. O interesse é que você saiba que Jesus ele pode mudar a realidade da sua vida, independente de qual seja ela hoje, independente das dificuldades que você enfrente hoje, Jesus ele pode mudar todas as coisas na sua vida, né? Jesus ele fez o sacrifício máximo pela humanidade. Ele deu a vida dele por nós, né? Ele sendo Deus, ele não se sentiu humilhado em deixar a sua glória, deixar a sua majestade, nascer aqui, viver como homem, né? O seu ministério durou mais ou menos 3 anos e meio e ele deu a sua vida para pagar pelo meu, para pagar pelo seu, pelos nossos pecados, para que hoje a gente pudesse novamente, quando você se ajoelha para orar, você ter comunhão com Deus, você está direto no trono de Deus. Eu sei que nessa época que nós estamos vivendo agora, de pandemia, de crise, tem muitas pessoas desesperadas, que não sabem o que vão fazer das suas vidas, que não sabem como vão pagar as suas contas, outros nem sabem o que vão comer amanhã. Oi, Isete Alves, a paz do Senhor, minha irmã. Ok, pastor, se realmente seu intuito é falar de Cristo, eu acredito. Enquanto se apresentar, não menciona a placa da sua igreja. Ah, tá, amém, irmã. Exato. É porque isso já é automático, mas pode ficar tranquila. O meu intuito é realmente levar a palavra de Jesus. Tanto que através dessa live, irmã, eu espero alcançar pessoas do mundo inteiro. Pessoas essas que muitas vezes eu nunca vou vê-las pessoalmente, nunca vou conhecê-las, mas eu quero que Jesus as conheça. Eu quero que Jesus vá até onde elas estão e abençoe a vida delas e faça mudança na vida dessas pessoas. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas falam que conhecem a Jesus, muitas pessoas dizem que têm Jesus no coração, mas quando você vai ver, estão com as vidas totalmente destruídas, estão com suas vidas arruinadas, mesmo alguns dizendo que já tem Jesus, que já tem uma vida com Jesus. Então o intuito é que você se aproxime de Jesus. O intuito é que você a cada dia leia as Escrituras, aprenda mais de Deus,
para que assim a sua vida possa ser mudada a cada dia, para que assim a sua vida cada dia mais possa ser abençoada e que você possa caminhar junto com Jesus. Não que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos convertemos a Jesus, nós não vamos ter problemas. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, então não há como fugirmos disso. A grande diferença é que quando nós temos Jesus do nosso lado, toda luta nós passamos por ela com segurança. Toda luta nós podemos ter a certeza da vitória, porque Jesus nunca perdeu uma luta. Jesus nunca perdeu uma batalha. E quando ele vai na nossa frente, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, né? Quando nós temos vida com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então é muito bom poder estar aqui falando com vocês, poder estar aqui mostrando um pouco de Jesus para vocês. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre o amor de Jesus, né? E eu não vejo uma passagem melhor para falar do amor de Jesus do que a de João 3,16. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então eu te afirmo sem medo de errar, irmão. Jesus te ama, Jesus quer o melhor para a sua vida, Jesus, ele tem prazer em te abençoar. Agora, nós precisamos colocar a nossa vida no altar, nós precisamos restaurar o nosso altar, né? Não adianta nada eu falar para você que Jesus vai te abençoar se o seu altar, ou seja, se a sua vida está toda bagunçada, se você está afundado no lamaçal do pecado, não tem como Jesus te abençoar. Agora, quando você restaura o seu altar, quando você restaura a sua vida, tira toda a sujeira, isso na presença de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos vir a Ele como nós estivermos, e Ele vai fazer as mudanças que necessita em nós. Andréia Dares do Nascimento Ferreira: muitos precisam de Deus, uma palavra de fé para erguer os corações, pois temos passado por tempos difíceis, em que a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Sem dúvida, minha irmã, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Essa pandemia agora, ela deu uma sacudida, ela está acordando muitas e muitas pessoas, né? Por exemplo, irmãos, quando tem gente que diz, desde que eu nasci, eu ouço falar que Jesus está voltando. E é verdade, Jesus está voltando. Todos os dias Jesus volta para alguém. Aquelas pessoas que morreram, Jesus voltou para ela. Minha amiga Iva Carneiro, seja bem-vinda em nome de Jesus. Prazer ter você aqui. Então, todos os dias, gente, Jesus está voltando para alguém. A pessoa morreu, Jesus voltou para ela. Então, como eu estava dizendo, não adianta eu dizer para você que Jesus vai te abençoar, que Jesus vai fazer o melhor para a sua vida, se você continua vivendo em pecado. Se você continua sem querer abandonar o caminho errado, se você não quer renunciar e se você não quer carregar a sua cruz. Muitas vezes, já ouvi demais e tenho certeza que muitas pessoas ouviram isso. A pessoa diz que Jesus a ama do jeito que ela é. Deixa eu dar um exemplo para você. Jesus, ele perdoou e livrou da morte a prostituta. Só que ele disse para ela, vá e não peques mais. Jesus curou um aleijado e disse para ele, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus aceitou aquelas pessoas exatamente como elas eram? Não. Elas tiveram que renunciar aos seus pecados. Elas tiveram que mudar de vida e passarem dali para frente
a mudar totalmente o seu rumo. No caso da prostituta, ela é uma das mulheres, foi uma das mulheres que estavam no pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Ou seja, ela mudou totalmente a sua vida, né? Ela começou uma nova direção. Mudou aquilo que ela fazia, abandonou todos aqueles seus pecados e foi ter vida com Jesus. E é isso que nós precisamos hoje. Muitas vezes nós queremos que Jesus mude a nossa situação, mas nós não queremos mudar absolutamente nada. Irmãos, nós somos salvos pela graça, é o que diz a palavra de Deus. Nada do que eu fizesse vai ser bom o suficiente para que eu possa ser salvo. Não. A salvação é pela graça, graça imerecida, ou seja, nenhum de nós merecemos. Mas Jesus nos salva por amor. Agora, nós precisamos sim mudar o nosso caminho. Aquele que mentia, procure não mentir mais. Aquele que roubava, que não roube mais. O que prostituía, o que adulterava. Tudo isso que desagrada a Deus, nós precisamos abandonar. Nós precisamos mudar. O outro dia me perguntaram, mas quem está na igreja, quem diz que serve a Deus, não peca? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Por isso nós precisamos tanto dele. Qual é a diferença, então, para quem segue a Jesus, para quem quer ficar firme na presença dele? É que nós procuramos não viver na prática do pecado. A Bíblia diz que até da aparência do mal a gente precisa fugir. Então nós temos que mudar. Eu sei o que eu era, sei o que eu sou hoje. Jesus sabe o que eu era, sabe o que eu sou hoje. Jesus sabe o que você é ou era e sabe o que você é hoje. Então ele nos conhece. Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo lives ou falando nas igrejas, pregando e dizendo que Deus vai te abençoar de qualquer maneira. Meu irmão, minha irmã, não vai. Se você não mudar os seus caminhos, se você não deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus, ele não tem como te abençoar. Deus não compactua com pecado. Não adianta nós falarmos. Hoje o mundo está assim, quer facilitar tudo para você. As pessoas só querem ouvir aquilo que lhes agrada. As pessoas só querem ouvir aquilo que enche o seu ego e não a verdade da Bíblia. Eu prefiro te passar a verdade da Bíblia, para que você saiba aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Que ele nos ama é incontestável. Que ele deu a vida dele para que cada um de nós pudéssemos ter direito à nossa salvação. Que a gente pudesse ter direito de novo a estar direto no trono da graça. Isso sem dúvida alguma. Mas ele não aceita o pecado. É isso que nós precisamos mudar. Então essa passagem, quando Deus diz que enviou seu Filho e diz que quem nele crê não é condenado. Meus irmãos, quando nós cremos em Jesus, nenhuma condenação há sobre nós. Agora, esse crer envolve tudo. Esse crer envolve a mudança de vida, esse crer envolve obediência, esse crer envolve fazermos a obra de Deus. O que é fazermos a obra de Deus? É falarmos de Jesus para as pessoas, é abençoarmos a vida de alguém com a cesta básica que a pessoa está precisando, é a gente fazer a obra de Deus. Andressa Machado, boa noite, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos aqui um pouquinho falando de Jesus. Ah tá, e falando nisso, falando de Jesus, é o nome do canal que eu tenho no YouTube, irmãos. Lá eu coloco o básico da palavra de Deus, tá bom? Se você puder entrar lá, é uma bênção. Aí Sete Neves está dizendo, é mesmo assim, éramos escravos, Cristo veio e nos comprou e nos deixou livre. Porém, ficamos tão gratos que decidimos ficar com ele por amor. Exatamente. Minha irmã, no Velho Testamento, era tudo pela lei. Ou a pessoa cumpria a lei, ou a morte era literal, né? A pessoa realmente, por exemplo, o caso do adultério, a pessoa era apedrejada até a morte. Aquela prostituta que Jesus a salvou da morte. E vários outros crimes eram punidos com a morte. Hoje, Jesus veio, cumpriu toda a lei e nós vivemos o tempo da graça. Então muita gente acha que por ser o tempo da graça virou bagunça, e não é.
Naquela época, no tempo da lei, era obrigado a fazer por medo da morte física. Hoje nós precisamos fazer por Jesus por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos devolver esse amor. Nada daquilo que eu e você faça vai chegar perto do que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele por cada um de nós. Então, nada que fizermos, né, vai chegar perto. Mas nós procuramos sim fazer o melhor que nós pudermos para Jesus. Realmente, quem serve a Jesus tem Ele como Senhor, tem Ele como Salvador. E quando você tem um Senhor na sua vida, você vai viver para fazer a vontade desse Senhor. A vontade de Jesus para as nossas vidas é que nós levemos a palavra dele para todos os até os confins da terra. É o que diz a palavra dele. Então nós precisamos, cada dia, levar essa palavra. Você precisa estar num púlpito com o microfone para... Não. Você fala de Jesus no seu trabalho, você fala de Jesus para os seus vizinhos, você fala de Jesus para os seus amigos, em todos os lugares. Para que voltar para o antigo dono, o diabo? Exatamente, minha irmã. Lógico que não. Não podemos voltar, né? A Bíblia diz que Jesus não tem prazer naquele que, conhecendo a sua palavra, volta atrás. E faz uma comparação dele com o porco, a porca, que foi lavado e depois de limpo ainda volta para a lama. Então Deus não tem prazer. Uma vez que nós colocamos a mão no arado, nós precisamos prosseguir, né? A palavra de Deus, ela é contínua. Todos os dias, em todo lugar, Deus vai te dar a oportunidade de falar dele para alguém, em qualquer lugar que você esteja. Eu tenho visto ultimamente muitas críticas, né, sobre os cristãos em geral. Tem aquela questão do padre aqui de Trindade, tem a questão daquela deputada Flor de Lis. Agora, irmãos, eu te digo uma coisa, isso é problema deles com Deus. Cuide-se para que você esteja firme na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para continuar de pé. Cuide para não se sujar, para não cair. Então não importa, se eles fizeram isso e fizeram, né, eles vão se acertar com Deus. A justiça aqui da terra vão se acertar com Deus. Eu não posso ficar olhando para essas coisas. Uma frase que sempre faz parte das minhas orações com Deus é que Ele não deixe que eu envergonhe o reino dele, que eu envergonhe o evangelho dele, porque isso é muito sério, né? Então hoje, por exemplo, essa live agora, tem poucas pessoas assistindo, mas eu não vejo problema nisso, porque o importante é que eu estou passando a palavra de Deus para que sejam essas poucas pessoas. Essas pessoas podem falar de Jesus para outras e isso vai se multiplicando. Agora, como aqui fica na internet, eu tenho certeza que essa palavra vai muito mais adiante. Então é por isso que eu pensei em começar também a fazer essas lives, né? E como a irmã pediu no início, a próxima que eu entrar, irmã, pode ficar tranquila, eu não vou dizer placa de igreja, não vou falar nada disso. O intuito realmente é divulgar Jesus Cristo. É Ele quem muda as nossas vidas, é Ele quem nos dá a salvação, é Jesus quem morreu por nós. É isso que importa sabermos, né? Que Jesus, a cada dia, Ele está aguardando a nossa mudança de vida. A cada dia Jesus está aguardando que nós nos aproximemos dele. Eu vejo agora nessa pandemia pessoas apavoradas, pessoas desesperadas, com medo de tudo que pode acontecer. Pessoas que estão desempregadas, que não sabem nem se vão ter o que comer amanhã. Mas o principal que eu te digo, você precisa acertar a sua vida com Jesus. Se você não o tem ainda como Senhor e Salvador de sua vida, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você já teve o privilégio de estar na presença de Jesus e voltou atrás, Ele está te aguardando. Você está perdendo o seu tempo longe de Jesus. Volte-se para Ele o mais rápido possível. Como nós dissemos aqui no início dessa live, todos os dias Jesus volta para alguém. Todos os dias. Nessa pandemia agora eu já perdi vários amigos. Amigos queridos, irmãos em Cristo, outras pessoas, e se foram
para essas pessoas, Jesus já voltou. Essas pessoas, aquelas que morreram em Cristo, maravilhoso. Aquelas que morreram sem Cristo, meus amados, infelizmente. A Bíblia diz que nós só temos dois caminhos. Nós temos um caminho largo, um caminho que o mundo apresenta, onde você pode tudo, onde o que importa é somente que as suas vontades sejam realizadas. Esse é o que a Bíblia chama de caminho largo. Esse é o caminho da vontade da carne, da vontade humana. E tem o caminho que a Bíblia chama de caminho estreito. Esse, para quem não quer realmente se dobrar ao Senhor Jesus, ele é o caminho difícil. Por quê? Você precisa renunciar a muita coisa. Você precisa deixar muita coisa que antes te dava um prazer enorme e que você gostava muito e que a sua vida girava em torno de tudo aquilo e que você sempre dizia, o que importa é que eu seja feliz, o que importa é que eu, dessa forma, eu estou satisfeito. Mas não. Jesus, ele nos ensina que o que importa é que a gente faça a vontade dele. Por que isso? Porque a vontade de Jesus, irmãos, ela é muito melhor do que a nossa. Ele sabe muito mais do que eu o que é melhor para a minha vida. Deus, ele é nosso Pai. E um pai, ele nem sempre dá para o seu filho aquilo que o filho quer. Ele dá o que o filho precisa. E Deus é dessa forma. Ele dá para nós aquilo que nós precisamos. E nem sempre vai bater com o que nós queremos. Porque muitas vezes o que nós queremos é somente satisfazer a vontade da nossa carne. Né? Quando eu digo a vontade da nossa carne, para você que ainda não conhece bem os termos, né, da Bíblia, as vontades do mundo, as vontades das coisas do dia a dia. Você quer beber, você quer fumar, muitas vezes usar uma droga, muitas vezes outras coisas simples, que depois que você conhece Jesus, você vê que nada daquilo vai te levar a um bom lugar, nada daquilo vai te levar à presença de Deus, porque é isso que nós buscamos a cada dia, a presença de Deus. A origem do pecado é viver independente de Deus. Nossa irmã Isete Neves. Exatamente, irmã. A origem do pecado é viver independente de Deus. O grande problema da humanidade foi exatamente quando o humanismo entrou. Tirou-se Deus do centro e colocou o homem no centro das coisas. Então a pessoa que o centro da sua vida não é Deus, ele vai estar colocando o homem, o eu, o seu ego no centro da sua vida. E pronto, aí tudo dá errado, aí Deus não está com esse homem, não adianta. Eu sempre falo, muitas vezes as pessoas estão preocupadas só nas coisas daqui, no hoje. Se nós passarmos aqui 80 anos, 100 anos, 120 anos, é só um sopro perto da eternidade. Por mais que você não crê, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo e me vendo agora nesse momento, existe o mundo espiritual, existe a eternidade. E nós precisamos passar essa eternidade do lado de Jesus, porque simplesmente há dois caminhos para essa eternidade, com Jesus e longe de Jesus. E não queira estar longe de Jesus na eternidade. Se aqui você estando longe de Jesus, você já vai sofrer muito, você já vai pagar um altíssimo preço. Depois da morte, então, para quem está longe de Jesus, é a eternidade em sofrimento. Literalmente, é a eternidade no inferno, é o que a Bíblia diz. As pessoas acham que essa linguagem é figurativa, não é. Ela é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. Jesus falou disso, os apóstolos falaram disso, a Bíblia fala disso. Então, realmente, nós precisamos querer mudar de vida, querer mudar de direção. É muito triste hoje nós vermos tantos jovens se perdendo nas drogas, na prostituição, para o mundo do crime, né? São jovens se envolvendo com traficantes, as pessoas realmente se perdendo, deixando-se levar por todo tipo de coisa que não presta, por todo tipo de coisa que não agrada a Deus.
É por isso que nós precisamos cada dia mais levar essa palavra, para que as pessoas saibam que Jesus as ama, que Jesus deu a vida por elas. É inferno, solidão constante, ninguém vai ver ninguém, é treva. Andréia do Nascimento, verdade, existe mesmo céu e inferno, sem dúvida alguma, existe. Embora muita gente não acredite, Andréia, mas ele existe, ele é real. E nós que cremos em Jesus sabemos disso, ele falou de tudo isso para nós. Eu vejo hoje as pessoas espantadas com muita coisa, e a ciência vem confirmando muita coisa, e que para nós que cremos em Jesus, conhecemos a palavra dele, não é novidade. Outro dia eu estava vendo, eu achei tremendo, né? Porque é muito bom quando a ciência vem confirmando, porque quem está lá fora vê que a Bíblia diz a verdade. Os cientistas encontraram ali, onde foi a travessia do Mar Vermelho, que Moisés orou a Deus e Deus abriu o mar e o povo passou. Achou rodas de ouro das carruagens no fundo do oceano. E não se pode tirar, porque dentro era madeira que já se dissolveu e o ouro ficou fino ali, mas eles filmaram, eles fotografaram, ou seja, confirmando aquilo que a Bíblia nos diz. E isso é muito bom, para que as pessoas comecem a ver a necessidade, né, de se voltarem para Deus, a necessidade de cada dia mais abandonar o pecado. Hoje nós vemos coisas assim absurdas, pai se envolvendo com filha, mãe se envolvendo com filho, o avô que estupra a neta, coisas absurdas. E por que isso? Porque o ser humano ele só está olhando para ele está no centro. O prazer dele é tudo que importa, a vontade dele é tudo que importa. E se esquece de Deus, se esquece que nós temos um soberano. E as pessoas dizem, mas por que Deus permite tudo isso? É porque nós temos o livre-arbítrio. Você não é obrigado a amar a Deus, você não é obrigado a ter uma vida com Deus. Só que saiba, da mesma forma que temos o livre-arbítrio, tem as consequências por tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. A plantação, ela é opcional. A colheita, ela é obrigatória. Não tem jeito. Aquilo que você semeia, você vai colher. Eu sempre digo, nós passamos a vida inteira plantando joio. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós começamos a plantar trigo. Ou seja, plantávamos coisas ruins, agora estamos plantando boas coisas. Pelo menos deve ser assim. É evidente, gente, que todo mundo que está dentro de uma igreja, nem todo mundo ali é santo, como a Bíblia diz. Mas precisamos estar mudando a cada dia e buscando a Deus. Se aquela pessoa que está lá está mentindo, está enganando, é problema dele com Deus. E não se preocupem, Deus vai cobrar daquela pessoa. Então, quando nós começamos a plantar o trigo, muitas vezes nós pensamos que agora nós já vamos nos alimentar daquele trigo. Não, Deus é justo. O nosso celeiro ainda está lotado de joio. Então, primeiro nós vamos comer todo aquele joio, para depois começarmos a usufruir daquele trigo que nós plantamos. Aí sim, Deus vai estar realmente mudando a nossa situação. Por quê? Porque aí a nossa vida já vai estar nos caminhos do jeito que o Senhor quer de nós. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vamos vendo a necessidade de mudanças na nossa vida. A gente precisa ser muito sincero, primeiro conosco mesmo. Ver se a vida que nós estamos levando agrada a Deus. Precisamos olhar se a vida que nós estamos levando está de acordo com a palavra de Deus. Pois de nada adianta eu achar que a minha vida está maravilhosa. Se ela está fora da palavra de Deus, nada resolve. Se ela está fora da vontade de Deus para a minha vida, eu não vou estar do jeito que Deus quer e nada vai dar certo para mim. Não adianta. Você pode ter uma ilusão de felicidade, você pode ter uma ilusão de alegria, mas uma hora isso tudo vai passar. E aí vem aquela solidão, vem aquele vazio. Muitas pessoas hoje tiram suas próprias vidas, porque não creem em Deus, não sabem que sempre há uma saída em Deus, para toda e qualquer situação. Amém? Eu não vou me estender mais,
eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Todo sábado, mais ou menos nesse horário, eu quero fazer uma live para falar de Jesus, para poder trazer um pouquinho da palavra dele, para que ele possa te abençoar, para que ele possa realmente mudar a sua vida. Então eu quero agradecer a Andréia que está aqui, a Isete, também a minha amiga Iva, né, aqui de Caldas Novas, ela é de Goiânia, mas vem muito aqui para Caldas Novas, está assistindo ele também, a Andréia, Bianca, é um prazer ter tido vocês aqui comigo, que Deus os abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero fazer uma oração. Depois, se você tiver algum pedido específico, deixa aí no comentário, tá bom? Vai ser um prazer estar orando por você. Orem comigo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que nesta noite o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas, Pai, que estão vendo essa live agora, que vão ver essa live, Pai, durante os dias que ela estiver no ar. Senhor, independente das dificuldades que nós estejamos enfrentando com essa pandemia, Pai, nós sabemos que o Senhor pode nos livrar de todas essas coisas, Pai. Senhor Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Senhor, que as nossas guerras sejam lutadas pelo Senhor, que as nossas tribulações, Pai, o Senhor esteja firme conosco, Pai, que nós estejamos firmes com o Senhor durante as nossas tribulações, Pai. Pois quando o Senhor está conosco, nenhuma batalha é impossível. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Dica, leia as epístolas. Ô, minha irmã, eu li no início, eu li a passagem de João 3,16. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu li e depois fui falando do assunto, tá bom? Deus abençoe grandemente. Até sábado a gente vai estar aí junto. Um abraço para vocês.